Você já notou quando alguém está forçando a barra da confiança? Claro que já. Todo mundo nota. E mesmo assim, milhões de pessoas continuam tentando bancar o que não são. Postura impecável, contato visual que não pisca, aperto de mão de quebrar ossos, aquelas poses de super-herói no espelho do banheiro antes da apresentação crucial, frases decoradas, respiração ritmada como um mantra, expressão facial milimetricamente calculada. E o resultado? Parecem ainda mais inseguros do que se tivessem simplesmente relaxado e sido eles mesmos. A ciência de 2024 finalmente explica por que isso acontece. E a resposta é um soco no estômago da indústria do desenvolvimento pessoal. No instante em que você se monitora para parecer confiante, você esmaga a sua própria confiança. O ato de se auto-observar destrói a exata qualidade que você está tentando projetar. Pessoas confiantes não gastam tempo pensando em parecer confiantes. Elas simplesmente são. E essa diferença não é um detalhe, é a diferença entre magnetismo e repulsa, entre atração e desconfiança, entre liderança e subserviência. Maquiavel, o mestre florentino, já sabia disso há 500 anos. Ele observou que aqueles que mais se esforçavam para parecer poderosos eram justamente os que menos poder detinham. E aqueles que realmente comandavam não precisavam de encenação. A aura deles era consequência, não teatro. Nos próximos minutos, você vai descobrir exatamente por que fingir autoconfiança falha miseravelmente em nível neurológico, porque o seu cérebro e o cérebro dos outros detectam a falsidade antes mesmo de você conseguir pensar sobre isso. E, mais importante, você vai aprender o método científico para construir uma presença autêntica que não pode ser fingida. Porque a verdadeira presença não é uma máscara que você veste, é algo em que você se transforma. Vamos começar. Primeira parte, o paradoxo da autovigilância. Imagine a seguinte situação: você está prestes a entrar em uma apresentação crucial, aquela que pode catapultar sua carreira, aquela em que você precisa impressionar pessoas importantes. Antes de abrir a porta, você se lembra de todo o conselho que já ouviu ou leu: costas eretas, queixo levemente levantado, ombros para trás, contato visual de 3 a 5 segundos, falar pausadamente, fazer uma pausa dramática antes de responder, ocupar espaço, não cruzar os braços, sorrir no momento certo. Você mentalmente revisa a lista. Você entra na sala e, enquanto fala, uma parte do seu cérebro está constantemente verificando: estou parecendo confiante? Minha postura está boa? Estou fazendo contato visual demais ou de menos? Minha voz está firme o suficiente? Estou ocupando espaço suficiente? E aqui está o grande problema. A verdadeira confiança é inconsciente. A pessoa genuinamente confiante não está preocupada em parecer confiante. Ela está focada na tarefa, na conversa, no objetivo, não em si mesma. A atenção dela está inteiramente na situação, não na performance. No momento em que você começa a se monitorar, você divide sua atenção. Uma parte do seu cérebro está na interação, a outra parte está observando você mesmo. E as pessoas percebem essa divisão, talvez não conscientemente. Talvez elas não consigam articular o que estão sentindo, mas algo nelas sente que você não está totalmente presente. Algo nelas detecta a encenação. E essa detecção ativa uma desconfiança instintiva. Pesquisadores da área da psicologia social resumem da seguinte forma:
Tentar recriar traços carismáticos como meio de desenvolver carisma é um exercício essencialmente autodestrutivo. Porque um dos pontos centrais sobre pessoas confiantes é que elas são inconscientes de si mesmas. Elas não sentem a necessidade de se monitorar para verificar como estão se saindo. No momento em que você pensa, postura ereta, cheque. Aperto de mão firme, cheque. Você está imediatamente minando a exata qualidade que você almeja. A confiança é isso. Você confia em si mesmo para operar competentemente no seu mundo escolhido. Então, simplesmente segue em frente. Sem checagens, sem monitoramento, sem encenação, sem divisão de atenção. Segunda parte, o cérebro que fareja a falsidade. Por que as pessoas percebem quando você está fingindo? A resposta está na psicologia evolutiva. O cérebro humano evoluiu para detectar incongruências. Em ambientes ancestrais, saber quando alguém estava sendo falso podia ser a diferença entre a vida e a morte. Um aliado fingindo lealdade podia te apunhalar pelas costas no momento mais crítico. Um predador fingindo fraqueza podia atacar no instante em que você baixasse a guarda. Um rival fingindo amizade podia roubar seus recursos. Por isso, desenvolvemos sensores extremamente refinados para detectar quando o externo não combina com o interno. Esses sensores operam em múltiplas camadas, microexpressões faciais que duram frações de segundo, incongruências entre as palavras e o tom de voz, tensão muscular que não condiz com a mensagem, padrões de respiração que denunciam a ansiedade, movimentos oculares que revelam o cálculo interno. E todos esses sensores operam abaixo do nível consciente. Antes de você pensar, essa pessoa parece falsa, o seu corpo já reagiu. Seu sistema nervoso autônomo já sinalizou o desconforto. Suas microexpressões já mudaram. Você já se afastou sutilmente. Sua voz já ficou mais cautelosa. Sua postura já se fechou minimamente. Tudo isso acontece em milissegundos, antes da mente consciente processar qualquer coisa. Estudos recentes sobre detecção de falsidade mostram algo fascinante. As pessoas relatam 77% de confiança em sua capacidade de detectar mentiras, mas, na realidade, detectam conscientemente apenas 65%. Parece que somos ruins em detectar falsidade, certo? Errado! O que esses estudos mostram é que somos ruins em explicar por que sentimos que algo está errado. Mas o corpo reage antes da mente entender. E essa reação corporal é o que cria a sensacal de desconforto. Estudos recentes sobre neurônios espelho expandem essa compreensão. Neurônios espelho não espelham apenas ações. Eles espelham estados internos completos. Quando você observa alguém, seu cérebro simula o estado interno daquela pessoa. E se o estado interno não combina com o comportamento externo, seu cérebro detecta a dissonância. Isso gera uma sensação visceral de tem algo muito estranho aqui. Mesmo que você não consiga explicar o quê. Quando você finge confiança, seu comportamento externo diz uma coisa, mas seu estado interno diz outra. E o cérebro do observador capta essa incongruência, não como um pensamento, como uma sensação. E essa sensação gera um afastamento instintivo. Terceira parte. O que Maquiavel realmente observou. Maquiavel passou 14 anos como secretário de Estado da República de Florença. Ele viajou por toda a Europa em missões diplomáticas. Ele observou embaixadores, príncipes, papas, generais, mercadores e conspiradores. Ele viu aqueles que tinham poder real e aqueles que fingiam ter. Ele estudou aqueles que ascenderam e aqueles que caíram. Ele analisou
observou meticulosamente o que dava certo e o que inevitavelmente desmoronava. E uma de suas constatações mais profundas foi esta: as pessoas julgam pelo que veem, não pelo que tocam ou experimentam diretamente. A maioria interpreta essa máxima como um atalho para a hipocrisia. Finja ser algo que você não é. Engane os incautos. Vista uma máscara, uma fachada convincente. Mas o mestre florentino, Maquiavel, estava fazendo uma observação muito mais sutil e infinitamente mais profunda. Ele estava nos dizendo que a percepção é o verdadeiro campo de batalha e que aqueles que tentam manipular essa percepção de forma direta geralmente falham miseravelmente. Por quê? Porque a manipulação direta, a encenação constante, exige um automonitoramento exaustivo. E esse automonitoramento, esse estado de alerta constante, destrói justamente a qualidade que você desesperadamente tenta projetar. Aqueles que se esforçam demais para parecer algo que não são, acabam revelando exatamente isso. Pessoas se esforçando, e o esforço se torna visível. A performance se torna detectável. A máscara, transparente. Os príncipes mais poderosos que Maquiavel observou não fingiam poder. Eles detinham o poder real. E esse poder interno, essa força bruta, se manifestava externamente de forma natural, sem esforço aparente, sem encenação, sem a necessidade de uma verificação constante. César Borgia não precisava pensar em parecer ameaçador. Ele era ameaçador. A ameaça emanava de dentro, da sua competência militar inegável, da sua disposição genuína para a violência estratégica, da sua certeza inabalável sobre seus objetivos. Lorenzo de Médici não precisava praticar carisma em frente ao espelho. Ele tinha carisma como consequência natural de quem ele era. Da clareza cristalina de sua visão, da profundidade inesgotável do seu conhecimento, da generosidade estratégica do seu mecenato. A aura deles era o resultado inevitável de algo interno, não uma máscara cuidadosamente colocada sobre um vazio existencial. E essa é a diferença crucial entre a aura autêntica que atrai e a performance artificial que invariavelmente repele. Quarta parte. A ciência da autoafirmação. Em 2005, pesquisadores conduziram um experimento. Um estudo que mudaria para sempre nossa compreensão sobre o estresse e a presença genuína. Eles dividiram 85 participantes em 2 grupos distintos. Um grupo completou uma tarefa de autoafirmação. Eles escreveram, refletiram profundamente sobre seus valores pessoais mais importantes. Por que esses valores importavam tanto para eles? Como esses valores se manifestavam? Se traduziam em suas vidas diárias. O outro grupo completou uma tarefa neutra. Sem qualquer conexão, sem qualquer relação com valores pessoais. Depois, ambos os grupos foram submetidos a um desafio de estresse em laboratório, um teste social avaliativo, meticulosamente projetado para provocar ansiedade. Os resultados foram surpreendentes. Participantes que afirmaram seus valores tiveram respostas de cortisol significativamente menores. O cortisol, como sabemos, é o hormônio do estresse. Menos cortisol significa menos ansiedade, menos tensão, menos sinais reveladores de insegurança, significa uma frequência cardíaca mais estável, significa uma respiração mais regular, significa microexpressões mais relaxadas, significa uma voz mais firme e confiante. Mas tem mais. Recursos pessoais disposicionais como autoestima e otimismo moderaram essa relação. Participantes com altos recursos internos
que afirmaram seus valores pessoais, reportaram o menor estresse de todos. Eles não precisaram fingir calma. Eles estavam genuinamente calmos. O que isso significa na prática? Significa que a aura autêntica, a verdadeira presença, não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora. Quando você está conectado com seus valores mais profundos, quando você sabe quem você é, quando você não precisa desesperadamente de validação externa, seu corpo reflete isso automaticamente. Seu cortisol diminui, sua respiração se acalma, suas microexpressões relaxam, sua voz ganha estabilidade e ressonância, e as pessoas percebem, não como uma performance, como uma encenação teatral, mas como presença real. Estudos mais recentes, de 2024, expandiram esses achados. Pesquisadores descobriram que a autoafirmação ativa o córtex pré-frontal e o putamen. Essas áreas cerebrais estão intimamente associadas com a regulação emocional, com a sensação de controle e com o processamento de recompensa. Quando você afirma seus valores, seu cérebro literalmente muda de modo. Você sai do modo de defesa, onde está constantemente preocupado com ameaças, e entra no modo de expressão, onde está focado em seus objetivos. E essa mudança interna, essa transformação, se manifesta externamente, sem esforço, sem performance, sem automonitoramento paralisante. Quinta parte. Por que poses de poder não funcionam? Você provavelmente já ouviu falar de poses de poder. Poses de poder. A ideia de que ficar em posições de poder por meros 2 minutos aumenta a testosterona e diminui o cortisol. Braços abertos, pernas afastadas, ocupando espaço, como um super-herói. O TED Talk sobre isso tem mais de 70 milhões de visualizações. Livros foram escritos, carreiras foram construídas em cima dessa ideia. Empresas treinavam seus funcionários, coaches vendiam programas mirabolantes. Uma indústria inteira floresceu. O problema? Os efeitos não se replicaram. Quando outros cientistas, pesquisadores, tentaram reproduzir o estudo original, os resultados hormonais simplesmente desapareceram. Não houve aumento de testosterona, não houve diminuição de cortisol. Em 2016, uma das coautoras do estudo original publicou uma declaração pública. Ela disse que não acreditava mais que os efeitos fossem reais. Ela disse que a evidência era fraca, demais. Ela pediu, implorou, para que as pessoas parassem de citar o estudo como prova de qualquer coisa. Mas, por que poses de poder não funcionam? A resposta se conecta com tudo que discutimos até agora. Poses de poder são uma tentativa desesperada de ir de fora para dentro, mudar o corpo, para mudar a mente, parecer confiante, para se sentir confiante. Mas isso exige automonitoramento constante. Você precisa pensar na sua postura. Você precisa manter a posição por um tempo específico. Você precisa verificar se está fazendo tudo certo. Você precisa cronometrar os fatídicos 2 minutos. E todo esse monitoramento, toda essa autoconsciência exacerbada, divide sua atenção e aumenta sua insegurança. A verdadeira confiança funciona ao contrário, de dentro para fora. Quando você está genuinamente seguro, sua postura reflete isso naturalmente. Você não precisa pensar em ocupar espaço. Você simplesmente ocupa. Você não precisa verificar se seus ombros estão para trás. Eles estão porque você não está encolhido de medo. A postura é consequência, não causa. E tentar inverter essa ordem é tentar fingir algo que você não sente. O corpo pode até assumir a posição,
mas o cérebro sabe que é falso e os outros também. Sexta parte, o método de dentro para fora. Então, se fingir não funciona, o que realmente funciona? A resposta está na construção de segurança interna real, não através de performance, através de fundamentos sólidos. Primeiro pilar, clareza de valores. O estudo de autoafirmação mostrou que pessoas que escrevem sobre seus valores têm respostas de estresse significativamente menores. Por quê? Porque quando você sabe o que importa para você, você tem uma âncora. Você não precisa da aprovação externa para se sentir válido. Você já sabe quem você é. Você já sabe o que defende. Você já sabe pelo que luta. Exercício prático. Pegue um papel e escreva seus 3 valores mais importantes. Não o que você acha que deveria valorizar. Não o que a sociedade dita como importante. Mas sim, o que você genuinamente valoriza no fundo de si mesmo. Então, pergunte-se: minhas ações diárias refletem esses valores? Se a resposta for não, você encontrou a fonte da sua insegurança. A incongruência entre valores e ações cria ansiedade crônica. Alinhar valores e ações gera paz interna, e essa paz se manifesta como presença. Segundo pilar, competência real. Não existe atalho para isso. Se você quer se sentir confiante em uma área, você precisa ser competente nela. Não parecer competente, mas ser competente de verdade. O mestre florentino, Maquiavel, observou que os príncipes mais seguros eram aqueles que possuíam habilidades reais. Eles não precisavam fingir competência, porque eram competentes. Eles conheciam a arte da guerra, porque estudaram e praticaram. Eles entendiam de política, porque viveram suas complexidades. Eles dominavam a negociação, porque falharam e aprenderam. Exercício prático. Identifique a área onde você quer ter mais presença. Depois, seja brutalmente honesto. Qual é o seu nível real de competência? Se for baixo, nenhuma técnica de linguagem corporal vai compensar. Você precisa desenvolver habilidade real. Isso leva tempo, meses ou anos, mas é o único caminho que funciona permanentemente. Terceiro pilar, aceitação de si mesmo. Estudos recentes de 2024 e 2025 mostram que a autocompaixão promove uma autovalorização 40% mais estável que a autoestima. A diferença é crucial. A autoestima depende de resultados. Se você tem sucesso, se sente bem, se falha, se sente mal, você está numa montanha-russa emocional ditada por circunstâncias externas. A autocompaixão não depende de resultados. Você se trata com gentileza, independentemente da sua performance. Você fracassa e diz: isso foi difícil, mas eu ainda sou válido como pessoa. Você erra e diz: eu cometi um erro. Não, eu sou um erro. Pessoas com alta autocompaixão não precisam fingir confiança, porque não precisam provar nada para si mesmas. Elas já se aceitaram, com falhas e tudo. E essa aceitação elimina a necessidade de performance. Exercício prático. Na próxima vez que você falhar em algo, observe sua reação interna. Você se critica duramente? Você se ataca com palavras que nunca usaria com um amigo? Se a resposta for sim, você encontrou outro vazamento de presença. A pessoa que se ataca internamente nunca terá paz externa. Sétima parte, a respiração como âncora. Uma descoberta fascinante da psicologia evolutiva é que padrões de respiração afetam estados emocionais de forma universal. O neurocientista Pierre Philippot pediu a participantes que alterassem sua respiração para sentir emoções como alegria, raiva e medo.
Um segundo grupo seguiu as instruções do primeiro, sem saber quais emoções estavam sendo induzidas. Os resultados mostraram uma correlação significativa entre padrões de respiração e estados emocionais. Padrões específicos de respiração induziam emoções específicas. Respiração rápida e curta te deixa mais estressado e ansioso. Respiração lenta e profunda te deixa mais relaxado e confortável. Isso parece simples, mas tem implicações profundas para a presença. Sua respiração está sempre com você. É a forma mais conveniente de se acalmar ou se energizar em qualquer momento. Diferente de poses de poder, a respiração funciona porque não é performance. É regulação fisiológica real. Quando você respira devagar, seu sistema nervoso parasimpático é ativado. O nervo vago envia sinais de segurança para o cérebro. Sua frequência cardíaca diminui, seu cortisol cai, suas microexpressões relaxam. E isso acontece automaticamente, sem automonitoramento consciente. Exercício prático. Antes de qualquer apresentação crucial, faça 10 respirações lentas. Inspire por 4 segundos, segure por 7, expire por 8. Isso não é fingimento, é mudança fisiológica real. E o resultado é presença autêntica, não performance. Oitava parte. Presença como atenção. Uma das definições mais práticas de carisma vem de observações sobre presidentes como Lula e JK. Pessoas que interagiam com eles diziam que eles faziam você sentir como se você fosse a única pessoa na sala. Isso não é técnica de linguagem corporal, não é truque de contato visual, não é habilidade de performance, é atenção genuína. Quando você está totalmente presente numa conversa, sem se preocupar com como você está parecendo, sem monitorar sua performance, sem pensar no que vai dizer a seguir, as pessoas sentem, elas se sentem vistas, elas se sentem importantes, elas se sentem valorizadas, e isso cria um magnetismo irresistível. O problema é que a maioria das pessoas não está realmente presente. Enquanto o outro fala, elas estão pensando na resposta. Enquanto interagem, estão verificando como estão sendo percebidas. Enquanto conversam, estão em qualquer lugar, menos ali. E os outros percebem essa ausência, mesmo que não consigam articular o que sentem. Exercício prático. Na próxima conversa, faça um experimento. Esqueça completamente como você está parecendo. Esqueça sua postura, seu contato visual, seu tom de voz. Simplesmente foque totalmente na outra pessoa. O que ela está dizendo? O que ela está sentindo? O que ela realmente quer comunicar? O que está por trás das palavras? Você vai perceber que, paradoxalmente, quando você para de se preocupar com sua presença aumenta, porque a verdadeira presença é a ausência de autopreocupação. Nona parte. A armadilha da comparação. Uma das maiores fontes de insegurança é a comparação com os outros. Você olha para alguém que parece ter uma aura natural e pensa, eu nunca vou ser assim. Você observa a facilidade com que eles interagem e conclui que nasceram com algo que você não tem. Mas aqui está o que você não vê. Aquela pessoa não está tentando ter aura. Ela simplesmente é quem ela é. A aura é consequência de clareza interna, competência real e aceitação de si mesmo. Não é algo separado que pode ser adquirido ou copiado. E quando você tenta copiar a presença de outra pessoa, você entra no modo de performance. E o modo de performance destrói a presença. Maquiavel observou isso nos príncipes que tentavam imitar outros. Eles copiavam os gestos, as palavras, os hábitos. Eles vestiam as mesmas roupas, usavam as mesmas expressões, tentavam replicar o mesmo estilo,
mas nunca conseguiam capturar a essência. Porque a essência não pode ser copiada. A essência precisa ser construída. E cada pessoa constrói a sua própria. Você não pode ter a aura de outra pessoa. Você só pode ter a sua. E sua aura vem de quem você é. Não finja ser quem você não é. 10ª parte. O tempo, como um valioso aliado. Construir uma presença autêntica. Leva tempo. Não existe atalho. Jamais. Não existe hack. Nenhuma fórmula mágica. Não existe técnica de 2 minutos que transforma insegurança em confiança real. Mas isso é, na verdade, uma ótima notícia, porque significa que a presença autêntica, uma vez construída, é permanente, diferente da atuação, da performance, que exige esforço constante, diferente do fingimento, da impostura, que esgota sua energia mental, diferente da máscara, da fachada, que pesa cada vez mais. A presença autêntica simplesmente é. Você acorda com ela, você dorme com ela. Ela não depende de situação ou contexto. Ela não precisa ser lembrada ou ativada. Ela é você. O investimento é de tempo. Clarificar seus valores leva semanas ou meses de reflexão honesta. Construir competência leva anos de prática deliberada. Pense nos jogadores de futebol, nos grandes artistas. Desenvolver autocompaixão leva incontáveis momentos de escolha. Consciente de se colocar em primeiro lugar, sem culpa. Mas cada passo é permanente. Cada avanço se acumula. E em algum momento você percebe que não precisa mais pensar em presença, porque você se tornou alguém que simplesmente a tem. Conclusão. Voltando à pergunta inicial, você já percebeu quando alguém estava fingindo confiança? Tentando bancar o que não é? Claro que percebeu. E agora você sabe por quê. O cérebro humano detecta incongruência, como um radar. O automonitoramento destrói a qualidade que você tenta projetar. A performance cria distância, não conexão. Maquiavel sabia disso. Há 500 anos, o mestre florentino já alertava para isso. A psicologia evolutiva confirmou, em 2024, a aura não se finge. A aura se constrói, de dentro para fora, através da clareza de valores, através de competência real, experiência, através da aceitação de si mesmo, com seus defeitos e qualidades, através de presença genuína. Não há atalho, não existe mágica, não há power pose que compense um vazio interno, mas há um caminho. E o caminho é se tornar alguém que genuinamente tem o que a presença requer. Quando você faz isso, você para de precisar fingir, porque não há nada para fingir. Você simplesmente é. E esse é o único segredo que funciona. Se este vídeo mudou algo na forma como você pensa sobre confiança e presença, deixe um like, não para me validar, mas para que mais pessoas possam encontrar este conteúdo. Nos próximos vídeos, vamos explorar outras armadilhas que destroem sua presença sem você perceber, incluindo a mais comum, a necessidade de ser compreendido. Se você não quer perder, inscreva-se agora. E lembre-se, a verdadeira aura não é o que você projeta, é o que você é. Quando você para de fingir, você começa a ser. Até o próximo vídeo.